E nesses minutos finais aqui, eu tenho comigo o Felipe Teodorovski, ele que é da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, para quem a gente dá toda atenção agora, neste momento, porque a grande maioria da população aí que está ouvindo o Ponto P está aqui na região da Grande Florianópolis e estamos assustados, Felipe. Voltou a chover e voltou a chover bastante. Felipe, qual é a previsão aí? O que a Defesa Civil nos diz? Bom, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aí no Ponto P. Exatamente, como você falou, voltou a chover bastante. A gente teve aí alguns dias de trégua, de diminuição nas chuvas. A gente não pode falar que o céu deu as caras de uma forma tão da forma como a gente esperava aqui no litoral. Lá para os lados lá de Chapecó, Campos Novos, até apareceu um sol e esquentou bastante agora nesse início de tarde, mas já voltou a chover bastante, principalmente na região de Criciúma, na região de Tubarão. Nós tivemos já algumas ocorrências associadas a alagamentos. Choveu de maneira bastante intensa aqui no sul do estado e aqui também em Florianópolis no início da tarde a gente observou aí uma chuva bastante intensa com bastante raios que a gente vem acompanhando aí. Isso já era esperado, essa condição já era esperada porque a gente tem sim uma situação de bastante instabilidade aqui no nosso estado e uma condição para desenvolvimento de temporais bastante intensos, com granizo, com vendavais, a partir já do final da tarde, início da noite dessa segunda-feira. Então a gente tem lá para todas aquelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, em que nós já observamos bastante chuva nos últimos dias, essa condição deve se intensificar a partir da noite de hoje. E ali na região do Vale do Itajaí, que vem sofrendo bastante com as enchentes, novamente a gente tem uma condição de bastante chuva, principalmente a partir do final da tarde de hoje, início da madrugada dessa próxima terça-feira e se estendendo também ao longo de todo o dia. Então, uma segunda e uma terça-feira com um tempo bastante chuvoso aqui no estado. E aí nós devemos seguir, então, com esse tempo que a gente já vem observando nos últimos dias. Chove bastante, 1, 2, 3 dias, dá uma melhorada, mas não é aquela melhorada em que o sol aparece com força, a gente fica vários dias com tempo seco, não. Fica sempre intercalando, uns dias mais chuvosos e uns dias com tempo um pouco menos chuvosos, com não muita chuva. E essa condição deve permanecer aí pelo menos até o final do mês. Agora me diz, alerta mesmo hoje e amanhã? Isso, alerta para chuva volumosa, principalmente no Grande Oeste catarinense. A Defesa Civil já emitiu um aviso meteorológico com volumes de chuva aí previstos entre 90 e até 140 milímetros, só para a gente ter noção. O que chove lá na região do Grande Oeste em outubro inteiro gira na casa dos 200, 220 milímetros, então é quase a chuva do mês inteiro em apenas 2 dias. Já para a região do Vale do Itajaí, esses volumes de chuva são um pouco menores, mas também uma chuva bastante volumosa, aí entre 70 e 110 milímetros. E aqui para a região do litoral, já valores aqui na Grande Florianópolis de até 70 milímetros de chuva. Então a gente segue com esse aviso meteorológico vigente, segue com essa condição para temporais entre hoje e amanhã aqui no nosso estado, e a condição também para volumes de chuva bastante significativos. Continua o alerta geológico, Felipe? Sim, como nós tivemos já chuva de mais de um mês inteiro acontecendo em pouco mais de 12 dias aqui no nosso estado, o pessoal da geologia aqui da Defesa Civil mantém sim a condição de deslizamentos pelo estado. O solo está bastante encharcado, Pois principalmente é. entre os planaltos, ali o alto e o médio vale. O risco continua ainda muito alto para deslizamentos. E essa chuva agora, na verdade, qualquer chuva que venha acontecer agora, só serve para intensificar cada vez mais o monitoramento, né? Porque não dá tempo do solo secar, a gente não tem muito tempo de sol, não evapora a água que está no solo, então a gente mantém essa atenção especial também para deslizamentos e inundações também, principalmente ali no vale, porque os rios continuam bastante altos e na região do litoral sul o risco é mais associado a enxurradas, tanto no litoral sul quanto lá na região de Chapecó, na região de Caçador, na região ali de Videira, no meio oeste também, tem essa condição para chuva intensa
e como os rios lá são menores, esses rios eles podem subir rapidamente com a chuva, e aí o risco é mais associado à enxurrada. É isso aí. Então, eu vi o mapa no site da Defesa Civil, estava a faixa litorânea todinha em amarelo e alerta, e o restante Uhum. do estado todinho, né, em situação de alerta. É alerta máximo? Ou é só É em atenção para nós? atenção. Atenção é um risco alto para essa região enlaranjada e para a região em Tá, amarelo é uma observação que é um risco moderado. Quando a gente fala em risco certo. moderado e risco alto, é para quê? É um risco moderado para temporais, chuva intensa e chuva volumosa. Então, a gente tem relacionado aí tanto alagamentos, quanto deslizamentos, quanto enxurradas e inundações. Nas áreas em laranja, esse risco é alto para essas condições, e nas áreas mais litorâneas, esse risco já é moderado. Aqui na nossa região da Grande Florianópolis, nós fomos abençoados nesse último desastre, né, Felipe? Continua assim, Uhum. porque às vezes as pessoas ficam até assim, nossa, está acontecendo no resto do estado, está assim mesmo, porque aqui a Aham. gente está bem comparado às demais regiões. Continua, permanece essa situação, Felipe? Isso, como nós temos volumes aí previstos entre 40 até 70 milímetros de chuva até amanhã, a gente deve sim seguir com um nível de observação, principalmente na área mais litorânea aqui, mais na área continental, aqui mais próximo da Grande Florianópolis Serrana, a gente teve sim ali entre os dias 4 e o dia 10, tiveram sim alguns córregos que eles subiram bem rapidamente e a gente chegou a ficar em atenção para algumas áreas com enxurrada na Grande Florianópolis Serrana. Essa condição aqui mais próximo da ilha fica mais restrito mesmo. A gente fica mais atento para essa condição, principalmente de alagamentos, que pode acontecer por causa da chuva mais intensa, e alguma outra região que pode observar algum granizo. Ah, certo. Mas sol mesmo tá difícil, né? Sol mesmo tá difícil, a gente deve seguir até o final do mês aí com essa condição de tempo mais chuvoso durante uns 2, 3 dias, aí dá uma melhorada durante uns 2, 3 dias novamente, mas não é aquela melhorada com um dia bonito, sem nuvem, com calor, não é isso que a gente espera, pelo menos aí até o dia 25, 26 de outubro. Após isso, os modelos meteorológicos eles estão se indicando uma diminuição das chuvas, mas como a gente Uhum. está num período mais chuvoso, a gente está com a influência do El Niño, a gente deve continuar assim com novembro, com as chuvas acima da média em toda Santa Catarina. Alguma alerta que você queira passar, além de todos, né? Porque a gente fica até meio assim, mas existe algum ponto que a gente não conversou que você queira fortalecer aí, Felipe? Principalmente com relação às recomendações, como a gente fica com essa condição mais hidrológica em evidência, que são os alagamentos, são as enxurradas, são as inundações, com relação à parte geológica, essa parte de deslizamentos, é muito importante que a população tenha essa consciência de não transitar em locais alagados, porque a gente não sabe a quantidade de água realmente que tem, às vezes, em alguma região, então evitar sempre transitar em áreas alagadas, evitar sempre atravessar alguma ponte, às vezes que a gente acha que está seguro, mas na verdade aquela ponte não está segura, está com, às vezes, aquela ponte ali já teve com água passando por cima dela, então a gente não tem uma avaliação exata de qual que é o estado dessa ponte, então sempre evitar, nesses casos de chuva muito intensa, transitar nessas áreas alagadas, nesses pontilhões que acabam ficando submersos por causa da água, e em caso sempre de ocorrência, que a pessoa percebe alguma coisa de diferente, sempre ligar para o número 199, que é o número da Defesa Civil, ou para o número 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. A gente está em monitoramento 24 horas desde o início do mês com relação a essas chuvas, sempre buscando levar para a população uma informação que não cause pânico e justamente procurar sempre mobilizar a Defesa Civil e os outros órgãos que são primeiramente impactados para que a gente consiga trazer uma resposta melhor para a população. Reforçando, o alerta de chuva intensa e volumosa vai até amanhã à noite? Amanhã é o final do dia, isso mesmo. Final do dia. Gente, a gente só tem a agradecer ao Felipe Teodorovitz. Esse sobrenome me pega toda a vida, Felipe.
Vamos rir um pouquinho, né, para deixar acalmar, porque, menino, o Felipe está dizendo, 4 horas eu tenho que sair, porque o bicho pega daí, né, Felipe? Daí é Uhum. novos monitoramentos e o trabalho realmente está intenso. Felipe, muito obrigada, ele que é meteorologista-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, muito obrigada mesmo pela tua presença, sempre à disposição aqui, querendo fazer alguma divulgação, ponto P a Rádio Guarujá está sempre à disposição de vocês. E boa sorte. Bora lá para todos nós, né? Obrigado. Viu? E Patrícia, é sempre bom também frisar para a população que sempre acompanha os nossos alertas que a gente emite aqui na É Defesa Civil nas verdade. redes sociais oficiais. E se as pessoas querem receber também esses alertas no celular, é só mandar uma mensagem SMS para o número 40199 com o número do CEP que ela deseja receber. E sempre que a gente tiver algum alerta vigente, algum risco para algum evento meteorológico, essa pessoa passa a receber também em tempo real. É muito bom, né? Defesa Civil, eu descobri recentemente também que vocês estão com o Waze também, porque daí passa as informações para o Waze, pessoal que está saindo aí nas ruas, mais uma informação aí, eu novamente vou falar. Defesa Civil tem um canal direto com o Waze, então eles passam as informações para você não entrar em roubada, em rua alagada. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Felipe, muito obrigada e bom trabalho aí. Até a Imagina. próxima. Tchau, tchau.